Criminolox promove mais uma cobertura do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que realiza em Franca o 6º Seminário de Ciências Criminais. Hoje tivemos a palestra do Dr. Paulo César Borges, que é promotor de justiça na cidade de Franca. O tema da palestra foi Corrupção como obstáculo à concretização dos direitos fundamentais. Dr. Paulo, agradecemos sua atenção em conceder essa entrevista. E, primeiramente, o que fez o senhor optar pela carreira jurídica? Olha, as minhas escolhas não foram assim acertadas desde o início. Eu prestava concursos vestibular para outros cursos, mas quando me identifiquei com o direito, eu descobri que a minha realização pessoal, transformando a sociedade, contribuindo para melhorar a nossa sociedade, seria muito mais fácil e viável pelo direito. No 2º ano da faculdade, eu já estava estudando para o concurso do Ministério Público, porque é onde eu verificava a possibilidade de, através da ação civil pública, através de vários instrumentos que o Ministério Público tem, poder contribuir com a melhoria da nossa sociedade. Agora, em relação ao tema da palestra proferida, existe alguma culpa do Estado na existência da corrupção? Olha, não há uma resposta simplista a essa questão, mas o que a gente pode dizer é que a corrupção, ela na verdade é um desvirtuamento do papel do Estado. E nós sabemos que esse desvirtuamento decorre de que o Estado depende de pessoas que acabam se corrompendo para realizar as suas atividades. Então há uma relação bastante intrincada entre o agente público e o papel do Estado, que na verdade é uma criação do próprio homem, não é? Quem se corrompe na verdade é a pessoa. E como combater a corrupção para que de fato os direitos fundamentais sejam respeitados? Olha, isto é muito importante. São várias frentes, não só os controles internos que estão sendo criados em todas as esferas do governo, seja no governo federal, no governo estadual e no municipal, mas é importante a participação da população, a conscientização da população sobre o seu papel, sobre a possibilidade de proposta de ação popular contra os desmandos à frente da administração pública, a possibilidade de representar o Ministério Público, de representar o Tribunal de Contas, que são órgãos do próprio Estado, mas que têm realizado um papel muito importante no combate à corrupção. E essa participação popular também passa pelo controle e fiscalização pela própria população dos seus representantes parlamentares, para que possam, quando do próximo pleito, da próxima eleição, possam eliminar essas pessoas que tiveram envolvimento com corrupção. É inadmissível a reeleição de pessoas envolvidas com corrupção. Por isso, a população precisa estar atenta e bem informada. Pode-se afirmar que a corrupção existe também porque os membros do Estado não têm entendimento sobre os seus deveres e direitos, ou, ainda que de fato não reconheçam os direitos fundamentais como fundação básica da vida em sociedade? Olha, essa pergunta ela é muito interessante porque ela traz para a discussão uma grande verdade. Muitos funcionários públicos são cumpridores dos seus deveres, das suas obrigações, mas ocorre que outros, por alguma razão, ou porque cometeram um ilícito administrativo apenas e não foram punidos, e essa impunidade que eles passam a acreditar faz com que continuem cometendo esse tipo de delito, solicitando propinas, que aquilo que começa como um brinde de fim de ano, de Natal, passa a ser uma exigência corriqueira, e isto vai crescendo e acaba desvirtuando a atuação do poder público, que é servir a população e a comunidade, custeada pelos impostos que já são pagos, pelos recursos que o Estado arrecada. Mas o que a gente vê muitas vezes é a necessidade de pagar uma propina para obter um serviço que já deveria ser prestado. E isto para dizer o menor, ou a coisa mais simples, porque na verdade muitas vezes a gente encontra desvios de milhões de recursos públicos, das contas públicas, para o interesse particular, para grupo de pessoas que estão se apropriando do patrimônio público, e acaba então sendo esses recursos desviados daquilo que era a sua destinação principal, que era a prestação de serviços à população na área da saúde, na área da educação, enfim, em áreas vitais da nossa sociedade.
Sabendo-se que existe, notoriamente, corrupção entre os membros do Estado, como realmente acertar a fé pública de seus membros? Olha, é imprescindível que a credibilidade no sistema jurídico de combate à corrupção, de punição dessas pessoas que se envolvem com corrupção, ela é fundamental para que a gente mantenha vivo o próprio Estado de Direito, para que as pessoas não passem agora não só a desacreditar no Estado, na fé pública que os órgãos públicos gozam, e acabemos caminhando para uma anarquia, né, para um Estado anárquico, sem ordem, sem mecanismos de combate à corrupção. Nós temos a lei de improbidade administrativa, a sociedade precisa fortalecer a atuação do Ministério Público, do próprio Tribunal de Contas, das câmaras de vereadores, das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional, no sentido de extirpar do Estado esses elementos que, na verdade, estão se apropriando ou se prevalecendo das suas funções para se enriquecerem às custas do dinheiro público. Para finalizar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem àqueles que estão nos assistindo? Olha, tendo em vista o próprio enfoque da palestra, eu gostaria de dizer a todos os estudantes, a todos os profissionais, que nós temos um compromisso social enquanto juristas, enquanto bacharéis em direito, ou como estudantes, ou como professores, enfim, como operadores do direito, um compromisso de transformação social, um compromisso que passa, primeiro, pela mudança do nosso comportamento em relação à ética social, em relação às relações sociais, eliminando a regra da levar vantagem a todo custo e em detrimento das outras pessoas, para que a gente transforme a nossa sociedade e com esta transformação a gente possa combater e diminuir o grau de corrupção presente no Estado brasileiro. Dr. Paulo, em nome da equipe Trinolex, eu agradeço a atenção que deu por nos conceder essa entrevista e também reiterar que o senhor sempre apoia e incentiva o trabalho da revista Trinolex. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição sempre que me convidar. Nós vamos abordar a questão que nos parece muito interessante, ou pelo menos muito importante, que é a corrupção como obstáculo à concretização da relação também ao poder judiciário. Não é exclusividade também do judiciário, basta a gente olhar também para o Ministério Público. Pode existir graus diferentes de contaminação com a corrupção nos diferentes poderes, mas está presente em todos eles. E se este vídeo questiona o nosso comportamento individual, está presente na nossa sociedade, naquelas formas que a gente às vezes até acha banal. Eu vou, para levar vantagem em relação a alguém, eu vou quebrar determinados princípios, principalmente quando eu não sou policiado por ninguém, principalmente quando eu não estou sendo vigiado por ninguém. E não é a questão aqui,
professora Bechara, de falar que a oportunidade faz o ladrão. Não é nada ligado a isso, mas nós vamos discutir alguns aspectos aqui importantes com relação à ética. Mas a gente poderia, assim, de forma bastante simplista e superficial, já que é correlato, fazer uma distinção entre a moral e a ética, para que a gente possa continuar, então, falando de ética, que é o que nos interessa de perto, na medida em que a gente pode dizer que a moral é aí uma ordem imutável de valores que regem o homem e o universo, como disse Auguste Comte. Estes princípios são universais, portanto, valem em qualquer lugar, são imutáveis, portanto, não é delimitado no tempo o valor moral. E menos ainda, nós podemos dizer que ela é uma ordem dada sem qualquer objetivo. Não, é para reger as relações das pessoas em sociedade, as relações humanas. Ao contrário, alimentada inclusive pela moral, a ética, e o professor Fábio é um dos especialistas no assunto, ela vai levar em consideração um determinado momento histórico, uma determinada sociedade, portanto, ela, ao contrário, ela pode, inclusive, mudar. Se nós estivéssemos durante o período da escravidão no Brasil, e se nós fôssemos fazer levantamentos históricos, verificaríamos que várias ruas que têm nome de coronéis aqui em Franca têm escrituras de compra e venda de escravos. Havia uma ética na compra e venda de escravos. Naquele momento era um comportamento ético a venda de escravos, a comercialização de escravos. Naquele determinado momento histórico, existia uma relação entre as pessoas que hoje nós entendemos inconcebível. Portanto, a ética na área do trabalho, se a gente pudesse vincular a questão da força de trabalho da escravidão ou dos escravos, hoje não faz parte, é inadmissível do ponto de vista ético. Uma pessoa trabalhar em condições análogas à de escravo, tanto que é crime. Não é? Então, ela é mutável. E é um conceito materialista, porque considera o homem histórico, num determinado espaço, num determinado momento. Esta seria uma distinção rápida e simplista que poderíamos fazer, e até poderíamos buscar compreender melhor através de alguns exemplos. Enquanto a moral sempre vai nos dizer, principalmente a moral religiosa, vai nos dizer que o casamento, como um princípio moral, é uma união indissolúvel, ou que vai também nos dizer que o aborto corresponde à eliminação de uma vida humana indefesa e, portanto, seria imoral. Por outro lado, dependendo do lugar, do tempo, do espaço, nós poderíamos dizer que pela ética, não é? Um casamento é um compromisso entre duas pessoas e só elas podem decidir se devem ou não continuar nesse vínculo. Portanto, dentro de uma visão da ética humana ou da ética das relações interpessoais, a gente passa num determinado momento a admitir que as pessoas decidam se vão continuar juntas ou não. E no que se refere ao aborto, da mesma forma, é a decisão da mulher ou do casal, considerada determinadas condições, e aí no exemplo eu coloquei que não teriam condições mesmo de propiciar uma vida digna para aquele feto, que estava em início de formação, portanto decidem pelo aborto. E dentro da nossa sociedade brasileira, nesse dado momento, se a gente não aceita de forma tão ampla assim o aborto, vamos admitir o aborto por uma questão ética, que seja realizado quando a gravidez resultar de estupro, por exemplo, de um delito sexual. E vamos admiti-lo. Portanto, percebam que quando a gente fala de ética, a gente olha algo concreto num determinado momento, num determinado lugar, ao ponto de que a gente pode, inclusive, encontrar a ética, em várias referências à ética, com diferentes adjetivos. A gente vai falar em uma ética profissional, a gente vai falar em ética médica, ética na política, enfim,
uma série de compartimentos dentro de uma coisa só, que é a ética, mas considerada algo concreto. E por que nós estamos falando da ética? Porque ela vai nos interessar, porque exatamente a negação ou comportamento contrário a um comportamento ético é o que a gente pode chamar de corrupção, numa visão bastante ampla, ainda sem uma preocupação jurídica sobre o conceito de corrupção. Então nós podemos dizer que no âmbito da atuação das pessoas, nós podemos encontrar um comportamento na intimidade, que é um comportamento restrito à própria pessoa e que não admite a observação de terceiro. E aqui a isto vai corresponder uma ética individual, ou do sujeito, ou da consciência, ou da intimidade. É a sua consciência que vai te acusar de hipócrita. É a sua consciência que vai te acusar de que está fazendo algo que não é o que você prega. Então, no momento em que você está lá na sua casa, dentro do seu banheiro, não é? Abre a torneira e deixa a água ir embora, uma coisa muito simples e trivial, é algo que talvez mostre um descompromisso com a preservação e o uso adequado desse bem imprescindível à vida. Só que quando você sai daquele banheiro ou sai daquela casa, você sai por aí pregando a defesa do meio ambiente. Você teve lá na sua intimidade um comportamento restrito à sua pessoa e a lógica não permitia a observação por terceiros como regra. E aqui nós podemos falar então numa ética individual. Da mesma forma, numa segunda esfera de atuação, nós ainda temos a esfera privada, ou a área privada de atuação, que continua sendo restrita à pessoa, mas que já começa a admitir a atuação ou a verificação do seu comportamento ou comportamento privado por terceiros, que não tem nada com isso, porque é uma atividade privada, mas podem observar. E aqui nós começamos a pensar até no pacto social, no contrato social dos teóricos, que vão justificar a formação do Estado com base no contrato social, porque você tem ampla liberdade na esfera privada, mas tem determinadas limitações. E esta limitação vai impor que você respeite a liberdade do outro, a atuação do outro, que essa sua atividade privada não represente uma violação de uma esfera de direito de terceiros, porque senão vai implicar na sua responsabilização. É uma ética de princípios e uma ética de responsabilidade perante os demais também. E se a gente quisesse, ou se a gente nos interessa muito de perto, a terceira área de atuação, que é a área pública. Nesta, a atuação, ela deixa a esfera da intimidade e também a da esfera privada de atuação e passa a ser irrestrita, porque pública. Nós estamos numa república. E, portanto, aqui se impõe a transparência e a submissão a controles internos e a controles externos. Agora nós podemos e devemos controlar essa atuação, essa atividade que é pública. E ela estará norteada por uma ética do resultado, ou uma ética de grupo, ou até mesmo da eficácia. E esta é uma ética que vai, então, estar comprometida com valores ligados ao coletivo. Ainda dentro, só para um panorama mais específico, dentro da ética individual, o que se busca quando se viola esta ética da intimidade é a paz de consciência. É o seu travesseiro, o seu juiz. Você põe a cabeça no travesseiro e vai ter que dormir. Se está com a consciência pesada, é porque você aí violou algum princípio pessoal, algum valor individual e bem na sua intimidade. Mas a pessoa continua sendo o senhor das suas escolhas, sujeito dos próprios desejos. Na esfera privada, então, nós devemos observar a ética de princípios ou de responsabilidade, que basicamente se resume nisto: não fazer ao outro o que não se quer que faça consigo mesmo. Isto é, você não pode, dentro de uma atuação privada, agir
alcançando e comprometendo interesses de terceiros, ainda que também na esfera privada, sem que não seja responsabilizado. Você não passa mais a ser senhor dos seus desejos, como é na sua intimidade, e tem que respeitar agora aquele pacto de convivência em sociedade, prescrito desde o contrato social. A liberdade e a segurança se completam dentro do Estado de Direito, em que o Estado também se submete, mas ainda não estamos na esfera pública, mas as pessoas são livres para fazer o que não é proibido, é mais ou menos assim que a gente vive, é o clichê que a gente sempre usa. As pessoas podem fazer tudo o que não está proibido, e o Estado se submete fazendo só aquilo que está permitido em lei. Mas nesse momento, este agir na esfera privada reclama que se respeite a atuação das pessoas nas suas esferas também privadas, buscando sempre, e aqui muito longe de qualquer teoria sistêmica, buscando sempre garantir ou acreditando ou respeitando a credibilidade da aplicação da lei a todos. A lei vale para todo mundo, com base no princípio da igualdade, vale para todos. A quebra do contrato social corresponde a uma transgressão, por isso ela vai impor a responsabilização. Por isso, uma ética de princípios ou de responsabilidade. A corrupção do contrato social, daquele pacto, vai corresponder exatamente àqueles momentos em que as riquezas e os bens coletivos são apropriados por um particular. Isto é, ele transforma aquilo que é do uso de todos num uso exclusivo, no âmbito privado. Ou então, Antônio Milton, o uso da lei como instrumento de dominação. Ora, a lei era para ser aplicada igualmente a todos, dentro de uma visão liberal. Contudo, quando se passa a usar a lei como instrumento de dominação de determinada classe, ainda que seja numa visão marxista ou com um viés marxista, é uma corrupção desse contrato social. Eu ainda menciono aí determinadas distorções da legislação que exemplificam com os crimes patrimoniais e os tributários, quando a gente pensa no arrependimento posterior. Então, se o sujeito paga o imposto que era devido, está extinta a punibilidade. Se aquele que furtou uma bicicleta devolve a bicicleta espontaneamente, mas depois de consumado o crime, é só causa de diminuição de pena. Ora, quem é que comete crime de furto para se arrepender posteriormente? E quem é que normalmente comete crime tributário? São pessoas do mesmo extrato social ou são de extratos distintos? Esta distorção na lei penal, ela com certeza corresponde a uma corrupção do contrato social, do pacto social. Ou então quando verificamos privilégios injustificáveis dentro de um Estado democrático de direito, e ali eu poderia citar inúmeros, exemplifiquei com nepotismo, ou prerrogativa de foro, não em razão de uma justificável função em determinados níveis, mas simplesmente porque se pretende estabelecer um foro ou um julgamento privilegiado entre os mais iguais que o restante da população. Tribunais especiais, como a PEC 115 de 2007, do deputado paulista Paulo Renato, quer criar, que é o Tribunal Superior de Probidade Administrativa, para julgar os ministros de estados, os governadores, os prefeitos de capitais, prefeitos de municípios, com mais de 200 mil habitantes, em matéria penal e em matéria de improbidade administrativa. Qual é a lógica? É garantir a impunidade, não é garantir a punição, com prescrição e tudo o que nós podemos imaginar aí que está ocorrendo nesses 6 mil municípios brasileiros, ou nos nossos estados todos. É só pegar o número de processos lá da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, e vamos verificar se, concentrando isso num outro tribunal, e mais o resto que caminha pelo Brasil inteiro, se vai haver punição destes, digamos assim,
réus que não é só de colarinho branco, não. Mais do que isto, tem poder político. Tem poder político. Aliás, normalmente são eles que influenciam nas nomeações dos nossos integrantes das cortes superiores, porque são baseados na definição e no critério político. A nomeação pelo presidente da República e outras com sabatina pelo Senado, enfim. Há freios e contrapesos. Portanto, temos que trabalhar para eliminar os níveis ou abaixar os níveis de corrupção. Na ética de resultado, que nos interessa muito de perto, o que norteia a atuação é o bem comum, é o bem social, bem de todos. Resumindo, o interesse público. É o interesse público dentro da República, a administração da coisa pública em prol de todos e não de alguns. Portanto, esta será também uma ética do mal menor em determinadas situações, porque não dá para atender, do ponto de vista das prestações sociais, a todos os interesses e a todos aqueles que necessitam de uma prestação do Estado, porque os recursos são finitos. Essa é uma realidade. E vão ter que eleger prioridades. Baseado em que critério? No critério, então, do mal menor. Ou da eficiência. Por isso também chamada de ética da eficácia, ou ética de resultados. É ela que vai, então, justificar e nortear a atuação dos governantes. No que se refere à ética de resultados, a aplicação dela, bastaria a gente pensar, por exemplo, no campo penal, na pena de morte. A pena de morte, enquanto pena, do ponto de vista jurídico, ela caberia como sanção. Realizou um fato típico, consequência e uma sanção. Qual delas? Pena de morte. Mas nós temos aí uma série de mecanismos ligados, inclusive, à defesa dos direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica, a nossa própria Constituição de 88, vedando a adoção da pena de morte. Contudo, se nós olhássemos só a ética de resultado, nós não consideraríamos os casos individuais dos assassinatos. Nós consideraríamos, a partir de uma ética da eficiência, se ela contribuiria para a redução da criminalidade, para a redução da violência. De duas, uma. Se concluirmos que a coisa fica do mesmo jeito, como existem vários exemplos de vários países, não vamos adotá-la. Se por um outro lado, a conclusão for de que reduz sim, de que traz mais segurança social, de que diminui a violência, o governante, e aí eu estou falando governo no sentido mais amplo, vai optar então pela pena de morte. Não é o que a prática tem demonstrado. Só estou citando como exemplo para verificar como é que é a aplicação da ética da eficácia. O asfaltamento de um bairro foi outro exemplo que eu menciono aí. Desconsideram todos os casos individuais. O meu vizinho quer ter, obviamente, saneamento básico lá e asfalto na porta da casa dele. O governante não vai poder considerar o vizinho, ou se esse vizinho é seu eleitor. Ele vai ter que verificar, com os recursos que tem, aonde vai ser primeiro e mais importante, e do ponto de vista social, necessário atender primeiro. E isto pode passar, então, por aquela visão exemplificativa aí também. Qual será o maior número de beneficiários? Quanto maior número de beneficiários, é ali que eu devo atender. E isto vale aí pela eleição, quando se vai fazer eleição de prioridades. Aqui corresponde a violação, então, da ética de resultados na atuação pública, a corrupção. E nós podemos ter vários níveis de corrupção. E quando eu estou ainda falando de corrupção aqui, estou falando no sentido mais amplo possível. Corrupção como violação de um comportamento ético. Por exemplo, a atuação ou a demagogia, que muitas vezes a gente ouve como fulano rouba, mas faz, ou discursos do tipo, diminuímos os miseráveis no meu governo. Lá para trás nós podemos ver o Collor falando que acabava com os descamisados, matou de fome todo mundo, e acabou então com os descamisados. Ou então, mais recentemente, o governo federal dizendo isso. E
sonegando a informação de que está acabando com os miseráveis, mas pagando em média 85 centavos por hora trabalhada. Todos os outros partidos também fazem o mesmo. Foi uma frase contundente quando veio à tona o escândalo do mensalão. Todos os partidos fazem isso. Todos violam a ética, então eu também violo a ética. É mais ou menos assim. Mais recentemente, abstive-me na votação de cassação, mas agora eu quero que os demais também revelem seus votos. Foi um senador aí que foi pego pela imprensa declarando seu voto e foi muito criticado, e aí depois queria que todo mundo revelasse o seu voto na votação secreta. Isto não me parece consentâneo aí com uma ética de princípios e menos ainda com uma ética de resultados. Também podemos dizer que haverá corrupção toda vez que transformarmos a ética da eficácia, a ética norteada pelo interesse coletivo, interesse público, em ética da conveniência. Me é conveniente nesse momento sustentar determinada medida que até pouco tempo atrás eu era contra, então hoje me convém. Então, ou seja, segundo as circunstâncias, eu defendo determinados princípios ou eu abro mão de determinados princípios. Agora, nós poderíamos começar a partir para casos mais concretos, próximos do direito penal, como fraudes em licitações, em concursos públicos, pagamento de propinas. Aí é só a gente começar a lembrar também de diversas situações, como, por exemplo, a questão do escândalo das ambulâncias. E aí a gente começa a visualizar que a corrupção, ela compromete a prestação dos serviços públicos, compromete, nesse escândalo das ambulâncias, o oferecimento de saúde pública. Não tem recurso, mas estão desviando dinheiro por meio de compra de ambulâncias, a pretexto de estar atendendo a área da saúde. E não estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de milhões. É isto o que vem acontecendo. Bom, tudo isso para a gente partir também, precisamos ter aí um conceito formal de corrupção. O nosso Código Penal, no artigo 317, ele trata da corrupção passiva. Mas nós temos também no Código Penal a concussão, que abrange aí todo o conceito que a gente poderia dar para a corrupção, o conceito formal, que seria então exigir lá na concussão, ou solicitar de forma mais suave, então, solicitar ou receber, não é, alguma vantagem indevida, em razão do exercício do cargo que já exerce, ou do cargo que virá a exercer. Nós podemos pensar nesse âmbito da corrupção no serviço público, na prevaricação, não é? Que é deixar de praticar um ato ou retardar um ato que tem que ser praticado de ofício, não é? Ou simplesmente, ainda dentro dessa visão formal, saindo do campo penal, a improbidade administrativa, nós poderíamos dizer que seria um ilícito extrapenal, ou até mesmo de natureza civil, ou um ilícito administrativo, não é? Ou até mesmo, então, a prevaricação para o cometimento de um crime. A pena do nosso Código Penal, ela é razoável se compararmos com outras legislações, vai de 2 a 12 anos, então o problema não é de pena, o problema é de aplicabilidade do Código Penal, de efetivação. Não vou dizer que é falta de vontade política, é falta de o Estado se organizar para combater efetivamente este cancro na administração pública. Tanto é assim que existem pressões internacionais, e não importa a motivação, desses organismos internacionais, que vão desde a ONU até a OEA, pressionando, ou organismos como a OCDE, ou mesmo o Banco Mundial. Não importa a motivação, porque algumas dessas motivações diz respeito à economia de custo, porque a corrupção custa. Ela tem um custo para o empresário, para o investidor, ela tem um custo. Tem que pagar propina, senão não tem chance de ganhar uma licitação nacional, ou mesmo, principalmente, uma licitação
numa transação comercial internacional. Tem que pagar, então já tem um custo. Então vamos acabar com a corrupção, que isso diminui. Alguns são motivados por este critério. Agora outros realmente estão comprometidos com a construção de um verdadeiro Estado democrático de direito com instituições fortes. Para se ter uma ideia, em Portugal, eles fazem a tipificação do suborno, eles chamam de suborno também, e a pena é de até 2 anos. Nesse crime eles não adotam o nosso sistema de pena mínima e pena máxima, a pena até 2 anos e multa. E tem a figura da corrupção passiva, como nós a conhecemos, punida com reclusão de 1 a 8 anos, mas se ocorreu o que nós chamamos aqui de arrependimento posterior, a pena é também de até 2 anos. E a corrupção ativa de 6 meses, só 6 meses, 6 meses a 5 anos. Na Espanha, eles fazem um destrinchamento de todos esses crimes. Aí, tanto a concussão exigir, como a corrupção passiva, que nós conhecemos aqui, solicitar e receber, para cometer crime, ou seja, está corrompendo um funcionário público, para esse funcionário público cometer um crime, a pena é de 2 a 6 anos, mais inabilitação para o cargo público de 7 a 12 anos e multa correspondente ao triplo da propina paga. Mas eles têm a figura também da concussão e da corrupção passiva para cometimento de ilícito. Uma outra figura, pena de 1 a 4 anos. E inabilitação também para cargo público de 6 a 9 anos e multa da mesma forma, até o triplo. E se o sujeito, funcionário público, não executa o ato, era para cometer um crime, era para cometer um ato ilícito, aí a pena é menor, é só de 1 a 2 anos. Aqui no Brasil caberia transação penal, porque a pena máxima é de 2 anos, mas tem a inabilitação para o cargo público, de 3 a 6 anos, mais a multa também do triplo da propina recebida. E eles ainda têm, por fim, a concussão e a corrupção passiva para prevaricação por omissão. É o não praticar um ato que tinha que realizar. Para se omitir. Não faz nada não, fica quietinho aí. Não faz nada. Aí a pena é só a pena de multa. Eles fazem essa distinção que nós não fazemos aqui. Pena de multa correspondente ao dobro da propina, mais inabilitação para o cargo de 1 a 3 anos. E a corrupção ativa é punida com as mesmas penas da corrupção passiva. Na Itália, é uma legislação um pouco mais severa, mas a nossa não fica longe, porque a pena máxima de 12 anos nós temos aqui. A concussão é punida com a pena de 4 a 12 anos e interdição perpétua para cargo público. Nunca mais. E a corrupção passiva para prática de ato de ofício já é, ou seja, o sujeito tem que praticar o ato, faz parte da função, mas ele recebe a propina para praticar esse ato. Pena de 6 meses a 3 anos. Se for para praticar um ilícito, tem uma pena específica, como lá na Espanha, de 2 a 5 anos. Agora, eles dão um tratamento muito específico para a corrupção judiciária. Tem um tipo penal específico. A pena na corrupção judiciária é de 3 a 8 anos. Se ocorrer, em razão dessa corrupção, uma condenação injusta a uma pena inferior a 5 anos, a pena do crime de corrupção judiciária passa a ser de 4 a 12 anos. E se a condenação injusta for, nós temos um réu e um funcionário do judiciário se corrompe. Esse réu é condenado a pena superior a 5 anos ou a prisão perpétua, aí a corrupção judiciária é punida com uma pena de 6 a 20 anos. É a nossa pena do homicídio. É o nosso homicídio simples. Lembrando, é bom dizer que o homicídio deles, a pena mínima é de 18 anos. E a corrupção ativa deles também tem a mesma pena da corrupção passiva. E vejam que a corrupção, ela tem consequências tão sérias que existe uma convenção recente da ONU contra a corrupção. De 2003, foi ratificada pelo Brasil em 2006. E eu extraí a primeira parte da convenção, não precisamos de detalhes aqui, para nós verificarmos a gravidade da corrupção reconhecida por um organismo internacional, pela ONU. Diz:
preocupados com a gravidade dos problemas e com as ameaças decorrentes da corrupção para a estabilidade e a segurança das sociedades, ao enfraquecer as instituições e os valores da democracia, da ética e da justiça, e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito, e aí vem todo o resto da convenção. Então vejam, a corrupção, ela ganhou foros internacionais da maior relevância, porque ela, antes de pensarmos mesmo em um discurso formal ou teórico, ela compromete a legitimidade das instituições. Então, se você paga propina, você obtém um favor do poder público. Se você não paga, não tem. E isto nos leva a aumentar ou acirrar as desigualdades sociais. Este que é o problema. E quem tem condições paga, quem não tem, não paga. Nesse livro que eu mencionei para vocês, eles se referiam à Tailândia. E o pessoal da alfândega da Tailândia, na fronteira, fazia competição entre as barreiras alfandegárias que lá existiam. De que forma? Dando incentivo para os empresários que iam importar mercadorias. Em todos você tem que pagar a corrupção. Em todos eles vai ter que pagar propina. E qual que era a concorrência entre eles? Diminuir a propina. Diminuía a propina num determinado posto alfandegário, os empresários todos corriam por ali, e aí diminuía, se perdia um pouquinho da corrupção individualmente, mas ganhava no atacado. Isto está documentado. Gente, isto é coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Isto fragiliza as instituições, além de outras consequências como essa que estão aí mencionadas na Convenção da ONU. Na convenção aprovada a partir de sugestão da Organização para o Desenvolvimento Econômico, esqueci exatamente o significado da sigla, OCDE, que aprovou também uma convenção contra a corrupção nas transações comerciais internacionais, eles são explícitos, considerando que a corrupção é um fenômeno difundido nas transações comerciais internacionais, sem nenhum péjo, dito num documento da mais alta importância. E aqui vão estabelecer mecanismos de combate a essa corrupção, principalmente em relação aos funcionários públicos estrangeiros. É desta convenção que veio aquele artigo incluído no Código Penal de combate à corrupção, a corrupção nas transações comerciais internacionais, inclusive para permitir extradição. Na Convenção Interamericana contra a Corrupção, que é de 1996, ratificada pelo Brasil em 2002, está lá dito pelos países membros, convencidos de que a corrupção solapa a legitimidade das instituições públicas. Isso aqui me parece o mais importante de todas as consequências. O comprometimento da legitimidade das instituições públicas e atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, bem como contra o desenvolvimento integral dos povos, e aí estabelece as diretrizes que entende importante. Olhem, a corrupção, ela já passou então da pauta local para a pauta individual. Não vai dar para ver lá atrás, mas este aqui é o ranking mundial de corrupção divulgado pela Transparência Internacional. Ela coloca o Brasil em 59º lugar. Deixa eu ver se aparece. Aqui. 59º lugar. Aqui. 59º lugar com uma nota 3.9. Significa o seguinte: quanto mais longe de 10, maior é a corrupção. Significa que na Finlândia eles são efetivamente menos corrompidos. Mas tem corrupção lá, 0,3 pelo menos. Mas tem corrupção lá. Então é um fenômeno mundial.
O Brasil, depois vem Nova Zelândia, Dinamarca, Islândia, Singapura, Suécia, Noruega, Austrália e vai por aí afora. Nós ganhamos da Colômbia, podemos nos orgulhar, né? Ganhamos da Colômbia, ganhamos de Gana, ganhamos da Nigéria, não é? Podemos bater no peito. Ganhamos da Índia, Nepal, Moçambique, estamos na frente, temos menos corrupção que essa turma toda. O Haiti, então, está lá embaixo. É o número 145 da lista. Ora, isto mostra que nós temos muita coisa por fazer, porque o primeiro colocado está com uma nota 9,7, nós estamos com 3,9, tem um caminho muito longo a percorrer, muito longo. E não adianta a gente continuar com aquelas desculpas do tipo, o nosso é um país continental, a Finlândia é um país pequeno. Não adianta a gente pensar que a Holanda não tem os mesmos problemas sociais que o Brasil tem. Porque sabe o que está acontecendo? E eu participei em 2005 do Fórum Mundial de Combate à Corrupção, que coincidentemente aconteceu em Brasília, acho que foi 2005 mesmo. Nós estávamos lá e o fórum começou poucos dias depois que se descobriu o mensalão. E o Lula fazia a abertura, né? E a gente ia discutir corrupção com representantes de todos os países do mundo inteiro. Difícil, não é? Mas enfim, nós verificávamos lá que existem grandes problemas, sérios problemas em todos os países, mas uma consequência desta corrupção, que é factível. E quando eu me manifestei isso, o representante do Banco Mundial se mexeu na cadeira e depois pediu a palavra. Eu era relator, então eu não participava dos debates, mas como integrante da sala eu podia me manifestar, e me manifestei. Arranhei um pouco o inglês, mas me manifestei dentro daquilo que eu acreditava, e depois o representante do Banco Mundial queria debater comigo, não era com o resto da mesa. O presidente era da África do Sul e me perguntou se eu queria me manifestar com relação a ele. Eu respondi para ele que não, tinha dado o meu recado e não ia discutir com o Banco Mundial, a não ser com o representante da Nigéria, que estava na minha frente, e enquanto eu falava ele confirmava, porque os organismos de financiamento internacional, como o Banco Mundial, adota esse índice aqui para baixar ou aumentar o grau de risco e conceder empréstimo mais barato ou empréstimos mais caros para esses países. Então vira um círculo vicioso. Mais pobre o país, e não há uma relação, e isso ficou muito claro, direta entre país pobre mais corrupto, mas existe uma relação direta entre países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, com instituições mais frágeis, uma sociedade mais sujeita a mazelas e, portanto, também à pobreza e grau de corrupção maior. Estes países que são mais pobres, que precisavam ser subsidiados com relação aos organismos internacionais, se quiserem dinheiro, pagam mais caro. E esses índices são utilizados. Muito bem. Isto é para termos aí também uma visão no plano macro ou mundial das consequências da corrupção. E aí a gente começa a fazer uma pergunta: o que você tem a ver com a corrupção? O que cada um de nós tem a ver com a corrupção? Será que nada? Ou será que, porque nós sabemos que existe corrupção, nós podemos continuar agindo, querendo usar a regra da corrupção, que é básica: levar vantagem a qualquer custo? Será que nós podemos, no nosso dia a dia, também continuarmos agindo assim? Porque vejam, na onde há oportunidade de corrupção, como por exemplo, disputas por benefícios governamentais, ou se faz necessário algum tipo de pagamento para evitar custos maiores, ou para obter cargos públicos, para vencer licitação, para ganhar eleições, para ter uma emenda de reeleição, não vamos ficar aqui enumerando os casos que todos nós já conhecemos, ou para obter aprovação em votações parlamentares de interesse de determinado grupo, não precisamos voltar ao mensalão? As consequências são sempre em detrimento da
aqueles que deveriam ser os destinatários do serviço público, a coletividade. Ineficiência do serviço público, porque com a fraude, aquele, por exemplo, numa licitação que ganha a concorrência fraudada, vai prestar o serviço do jeito que quiser, ninguém vai tomar conta disso. Outro dia, numa investigação, sem citar nomes, porque é caso concreto e tem processo em andamento, mas nós constatamos que num determinado loteamento por aí, tinha lá as diretrizes mínimas, exigiam 3 centímetros de asfaltamento, camada pavimentada, não tinha 2. Não tinha 2. E tinha laudo assinado por funcionário público dizendo que estava tudo certo naquela obra de infraestrutura. E por aí, eu estou citando um exemplo desse tamanho. Agora, se sairmos a olhar pelo Brasil afora, a coisa vai piorando. E a qualidade do serviço público, na saúde, na educação, em todos os setores, acaba ficando comprometido. Também por falta de recursos, porque recursos são desviados, bens são desviados, perde-se dinheiro com a ineficiência também da atuação do serviço público, distorções em privatizações. Não vamos retomar discussões aqui que já se tornaram homéricas, mas distorções em função de corrupção. E principalmente aí a alocação inadequada de recursos públicos, mas mais do que tudo isso, é a perpetuação das desigualdades sociais. A gente não precisa citar nenhum caso de seca em que para construir um açude gastam fortunas e depois está lá o açude seco. Ou então canaliza-se, diz que vai canalizar para regiões pobres determinados recursos e nunca chega nos destinatários. E se perpetua essas desigualdades porque depois, na medida em que vai dando um pouquinho de recurso, se garante, não é, o voto e a reeleição. E é assim que tem acontecido no nosso país. Eu gostaria de dizer muita coisa e não queria ficar muito no aspecto técnico, mas eu gostaria de simplesmente lembrar a todos este aspecto maléfico da corrupção, a perpetuação das desigualdades. Se nós temos dentre os objetivos fundamentais a erradicação da pobreza, a eliminação das desigualdades regionais, não é com a corrupção graçando em nosso país que a gente vai conseguir realizar as medidas e as mudanças necessárias. Mas uma coisa é importante dizer, é difícil mensurar as consequências da corrupção, inclusive do ponto de vista econômico. Principalmente porque do ponto de vista da ética do resultado, que a gente falava, da ética da eficiência, nós teríamos que fazer um prognóstico da seguinte forma, para termos segurança quanto os resultados do combate à corrupção. O que não teria acontecido ou o que seria diferente se não tivesse ocorrido a corrupção. Então, este prognóstico, ou detectada a corrupção, como avaliar as consequências? Ela já aconteceu. Como é que nós vamos medir o que seria do nosso país sem aquela corrupção que ocorreu aqui ou ali? Quando envolve cifras, a gente diz, foram desviados milhões de recursos dos cofres públicos. Mas as consequências dessa corrupção não param por aí. Alguém morreu por falta de uma ambulância, alguém ficou sem escola, alguém ficou sem um atendimento especializado numa determinada área da prestação dos serviços públicos, e isto para aquela comunidade, para aquelas pessoas, teve uma consequência muito maior ainda, e isto não aparece na medição das consequências da corrupção. Muitas vezes a gente fica no número. Foi uma licitação fraudada em que se desviou 30 milhões de reais. Podem ter certeza que as consequências danosas da corrupção não ficaram nos 30 milhões. Talvez pessoas morreram de fome, ou sem remédio, ou sem um leito no hospital,
porque esse dinheiro foi desviado. Eu gostaria de, uma vez mais, agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo essas reflexões, essas preocupações para todos vocês e cumprimentá-los também por, numa sexta-feira, praticamente 10 horas da noite, estarem todos aqui. Com a paciência eu agradeço, mas estarem todos aqui preocupados com a discussão da efetivação dos direitos fundamentais e, no tópico aqui que me coube, a corrupção como obstáculo para a concretização desses mesmos direitos fundamentais. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição da mesa e de todos vocês. Muito obrigado.